Olá, irmãos, saudações a todos. O capítulo 2 do livro Eventos Finais, ele continua de modo vigoroso, mostrando que as coisas que acontecem aqui, essas calamidades, esses prédios tombando, esses homens desmaiando de terror, são indícios de que o inimigo das almas está de maneira mais gulosa, mais afoita, avançando sobre nós. Essas calamidades, e podemos citar o Covid-19, esse braço esquerdo do inimigo, porque ele ataca, ele amedronta e deixa os homens, como o texto diz, desmaiando de terror. Ora, a gente sabe, as mulheres elas desmaiam, são sensíveis, são mais amorosas, elas se condoem com facilidade. E o texto está dizendo que os homens vão desmaiar de terror. Imagina, esses machões aí, bombadões, desmaiados de terror, em casa, fechado. Estamos com medo. E isso significa o quê? Sinal do fim do tempo do fim. Também a Dona White ela faz uma advertência muito grave. Isso não quer dizer que agora nosso dever é sair gritando por aí que o tempo do fim está no fim e que temos que agora encaixotar tudo e correr por aí. E fazer estoque e. E não sei. Não, não é isso. Ela fala assim, contando a experiência do menino que chegou assustado. Eles acalmaram ele e no dia seguinte eles foram conversando e o resumo dessa ópera é: nós precisamos sim estar preocupados, porém a maior transformação não é para você, é para mim. Sou eu que tenho que observar os acontecimentos e então sim colocar as barbas de molho. Essa assolação devastadora que está acontecendo, com certeza ela está ligada ao Apocalipse, ao livro de Daniel 11. A Dona White ela começa falando sobre as profecias de Jesus, né? Onde Jesus fala do sol aquecendo, da lua. Eu estava vendo agora um, um estudo do pastor Walter Veit e, de fato, eu estou reaprendendo o capítulo 11, ou aprendendo, porque eu confesso que nos cursos que já fiz, inclusive eu, sem, né, sem querer me exaltar, tive um professor maravilhoso de Daniel, o Dr. José Carlos Ramos, e de fato nós fomos estudando o livro de Daniel, capítulo 1, 2, 3, 4. Nós chegamos até o 10, mas no 11 a gente não chegou. Foi passado, se ofereceu vasta literatura, mas não debruçamos sobre o tema, talvez o que deveria ter sido feito desde o começo do curso, porque os orientais eles pensam do fim para o começo. A gente quando vai contar uma história, a gente começa falando, no começo nasceu assim, direito.
Isso é o nosso pensamento aqui, ocidental. Os orientais, eles já chegam, pá, falando do grande finale. E aí começa a transcorrer. Então, se tivéssemos começado no capítulo 11, 12, 10, 11, 12 de Daniel, talvez a história ela ficasse melhor esclarecida. Talvez o entendimento do livro de Daniel ficaria mais, mais nítido em nossa mente. Então, por isso eu estou debruçando de novo nesses capítulos, né? E o Dr. Walter Waite tem me mostrado, tem se comprovado, uma pessoa de extrema lucidez. Então é isso. E finalizando esse capítulo 2 do Eventos Finais, a gente pode garantir que o Senhor está no controle, o diabo está agindo através dessas calamidades, através do 11 de setembro, através agora do segundo 11 de setembro, que é esse corona aí horroroso. O Senhor está no controle. Lembra da experiência de Daniel? O, as coisas não aconteciam. O anjo Gabriel queria trazer a resposta, mas o cramunhão não permitia. Então Miguel teve que interferir. Esse Miguel é o nosso poderoso Deus. Ou melhor, é o poderoso Jesus Cristo atuando como o enviado direto de Deus. Jesus Cristo foi enviado à Terra. Então, esse é o nosso soberano a quem devemos clamar dia e noite, com jejuns, com orações e com mudança interna, a nossa mudança. O nosso coração precisa mudar. Então, é uma mensagem que precisa ser levada para a igreja e para o mundo? Sim. Mas primeiro, como aconteceu com a experiência do rapaz do capítulo, nós precisamos nos acalmar, nos converter e fazer o que o rei Josias não fez. Porque estava aquela guerra norte e sul, a mesma guerra que está hoje, estava aquela guerra norte e sul, e Josias, o bom rei, pegou, correu lá e tentou interferir. Então o faraó Neco disse: calma, você não tem nada que se meter. Isso aqui é guerra de cachorro grande. Mas o pobrezinho do. Pobrezinho não, coitado. Convertido, né? Convertido, mas desobedeceu uma ordem direta de Deus que diz: pare. Ele foi lá e a história diz que o coitado enfrentou a morte desgraçadamente. Morte que, na verdade, o Senhor disse: como você fez uma grande mudança, como você se arrependeu e converteu o seu povo, como você fez uma grande reforma, então eu vou te conceder uma boa morte. Olha que delícia, gente. A morte, ela pode ser boa. Nós não podemos temer a morte assim, exageradamente. Ó, tô morrendo, o corona tá me pegando. Não. Se acontecer, o que provavelmente vai acontecer, a contaminação, alguns de nós não resistirão. Eu, por exemplo, tenho muito medo, porque a minha imunidade é baixa. Tem uns problemas aqui de exageros, sei lá, na vida, e aí a minha imunidade é baixa, eu tenho muito medo. Mas eu vou assim mesmo, com medo, chorando, gemendo, desmaiando, mas eu sigo o exemplo de Daniel. Tenho orado, jejuado, né, e tentado compreender isso tudo. Graças a Deus que nós temos as profecias, né? Tanto os profetas, no caso aqui o
rei Josias, o Daniel, né? E finalmente a nossa querida irmã White. Gente, nós precisamos ter um orgulho santo, porque conquanto as calamidades sejam muitas, a salvação que se mostra é enorme, é enorme. E Jesus, ele está assim, filho, pare de se debater. Homens, pare de desmaiar de terror. Deixa que alguns desmaiem, mas os que desmaiarão de terror são os incircuncisos. São homens que não têm o conhecimento dessa magnífica promessa. A promessa de que Miguel está interferindo diretamente. E antes que Gabriel chegue para falar conosco, antes que o próprio Cristo chegue para nos libertar, para nos levar para o céu glorioso, nós precisamos ter força e confiança, assim como teve Daniel, e confiança que ele intervirá. Saudações. Amanhã teremos o terceiro capítulo desse livro, que é, para dizer o mínimo, fascinante. Saudações.